Olá, meu nome é Giovanni Bublitz, faço parte do time de integrações da Hikvision do Brasil e hoje vou estar explicando sobre como integrar com dispositivos de controle de acesso da Hikvision. Todo esse material e recursos estão disponíveis através do nosso portal de parceiro de tecnologia, que é o TPP. Os conteúdos abordados durante esse treinamento serão a visão geral da integração do controle de acesso, a preparação do dispositivo antes de iniciar o processo de integração e daremos início então ao processo de integração via ISAP com os dispositivos de controle de acesso. Referente à visão geral de integração de controle de acesso. Em uma visão geral de integração de controle de acesso, nós vamos ter uma camada onde teremos os recursos que estão sendo consumidos pela aplicação do cliente, como por exemplo folha de pagamento, gestão de talentos, integração, análise, entre outros. Teremos uma outra camada, onde é a camada do atendimento e do controle de acesso, onde é que a gente vai ter o sistema de atendimento e controle de acesso de terceiros, os parceiros que integraram com a Hikvision. E agora então começamos com as camadas da Hikvision, onde temos a camada Cloud. Na camada Cloud possuímos uma integração via Hik Pro Connect. Teremos a camada de software. Então na camada de software temos a integração via AC Gateway API e via HikCentral Professional Open API. E temos a camada de dispositivos, onde estão localizados os terminais faciais ali, por exemplo, da série MinMoi. Durante esse treinamento vamos falar sobre a utilização do método ISAP, onde o software terceiro vai se comunicar diretamente com o terminal facial. Uma breve explicação sobre os outros métodos que temos. Então, o AC Gateway ele é um software da Hikvision, um programa onde a gente precisa instalar ele em um computador. Nesse software a gente vai fazer a configuração dos dispositivos e a integração é com o software, não diretamente com o terminal. O HPC Open API é a nossa plataforma do cloud, então os dispositivos se comunicariam via P2P com a plataforma do cloud e as nossas requisições seriam diretamente para a plataforma do cloud, não para o dispositivo. Okay? E o HikCentral Professional, então o HikCentral Professional Open API seria quando o cliente já possui o HikCentral Professional com os dispositivos conectados no HikCentral. A comunicação então é via HCP Open API. Precisamos, no caso do HikCentral Pro, além da instalação do HikCentral Pro, instalar também o HCP Open API neste servidor. Porém, sobre o AC Gateway, HPC Open API e HCP Open API será abordado em outros treinamentos. Aqui vamos ter alguns métodos de integração comparando cada um deles. Então, no caso do ISAP, a gente não precisa fazer a instalação de nenhum software além do software do parceiro. É obrigatório a definição do IP estático para o terminal. Por que é obrigatório o IP estático do terminal? Porque como a gente está fazendo uma integração via HTTP, a gente sempre vai ter que passar o IP do terminal. E se em algum momento o terminal reiniciar ou então o roteador reiniciar e eles estiverem de HCP, é possível que o terminal mude a faixa de IP dele, mude o endereço de IP e as requisições vão parar de funcionar. Algumas características do ISAP são: ele suporta todos os recursos, como por exemplo gerenciamento de pessoa, permissão, pesquisas de registro de cartão, gerenciamento de eventos, entre outros. Dentre as vantagens estão: ele tem todos os recursos do terminal suportado e ele é uma integração gratuita, ou seja, não existe nenhuma licença a ser paga para fazer a integração via ISAP. Dentre as desvantagens temos que a gente precisa configurar um IP estático para cada terminal e também que caso o servidor do parceiro esteja rodando em uma rede diferente da rede do terminal, é necessário no roteador onde está o terminal fazer o mapeamento da porta HTTP para cada terminal que será feita a comunicação com o servidor terceiros. Relacionado aos recursos de desenvolvimento, a integração via ISAP é necessária e ela demora entre 1 e 2 semanas. Essa questão vai depender muito dos recursos que o cliente possui e quais funções ele irá querer integrar. Sobre a preparação do dispositivo antes de iniciar a integração.
O primeiro passo é definir qual que é o terminal facial que você vai querer integrar com o seu software, ok? Então a gente tem várias linhas de terminais faciais, por exemplo, para projetos a gente tem os módulos faciais para barreiras acima de 50 mil faces, temos a série Ultra também acima de 50 mil faces, a série Pro acima de 6 mil faces e as séries de distribuição, que seriam as séries ali de valor, ok? Acima de 3 mil faces. O primeiro passo é então vocês estarem definindo quais desses terminais faciais vocês vão iniciar o processo de integração. Após definido o terminal facial que será feita a integração e obtido uma amostra desse dispositivo para fazer a integração em bancada, inicia-se então o processo de preparação do software. Então, toda vez que o terminal chegar para vocês no Junos DPP, ele não vai possuir nenhuma senha e nenhuma configuração de rede realizada. É necessário que a gente baixe o software SADP através do portal da Hikvision e instale esse software. Caso seja utilizado alguma função de streaming de vídeo, vamos precisar utilizar algum software de player de terceiros, como por exemplo o VLC para visualização da imagem da câmera. Após realizar o download e instalação do SADP, vamos precisar conectar o terminal facial na mesma rede que está conectado o nosso computador. Vamos precisar ativar o dispositivo no SADP, definindo uma senha que será utilizada tanto para login na página web do dispositivo, quanto para as requisições que vamos fazer via API. Após ativar o dispositivo, precisamos fixar o IP do terminal facial dentro da faixa de rede do computador. Iniciaremos agora a parte de integração via ISAP. Aqui temos uma arquitetura de uma integração, onde o parceiro possui um cliente web de atendimento, o usuário final acessará o cliente web para fazer a inserção de uma pessoa ou o cadastro de uma pessoa. O cliente web vai mandar essa informação para o servidor de atendimento e controle de acesso de terceiros e o servidor de controle de acesso de terceiros vai mandar essa requisição para cadastrar a pessoa para o terminal facial. Quando ocorrer uma tentativa de acesso negado, por exemplo, o terminal irá gerar esse evento, enviar esse evento para o servidor de atendimento e controle de acesso do terceiro e o terceiro pode exibir para o cliente. A mesma coisa quando ocorrer um acesso autorizado. Então, o terminal detecta esse evento e envia esse evento para o servidor de terceiros. O servidor de terceiros, então, envia esses dados para o cliente final visualizar. As principais características e comandos principais do ISAP para integração são os comandos de adicionar, modificar pessoas e permissões, upload de eventos de controle de acesso e pesquisa de eventos de controle de acesso, ok? Então a gente tem aqui alguns exemplos, né? Como para adicionar e modificar, podemos utilizar o método put com este endpoint setup. Para receber os eventos, temos a opção do Army Mode. Para pesquisar os eventos, a gente tem o método post ali em ACS Event. Uma pequena introdução agora sobre o que é o protocolo ISAP. ISAP significa Intelligent Segurance API, ou seja, uma API de segurança inteligente. O ISAP é um protocolo de texto do estilo RESTful, baseado em HTTP, para comunicação entre dispositivos de segurança ou com servidores. A gente pode fazer integração com vários dispositivos utilizando o protocolo ISAP, dentre eles o controle de acesso que vamos utilizar neste treinamento, câmeras, DVRs, entre outros. Os dispositivos de alarme, como por exemplo Axis Hub, Axis Pro, Axis Hybrid Pro, não possuem integração via protocolo ISAP. O ISAP, então, é um protocolo RESTful Style, onde a gente vai precisar utilizar os métodos HTTP, mas as URIs. O ISAP é um protocolo privado da Hikvision, ou seja, toda essa documentação foi desenvolvida pela Hikvision e é privada da Hikvision. O ISAP possui intercâmbio de dados leves, ou seja, comparado ali ao SDK HCNet, utilizamos as requisições nos formatos XML, JSON e para o envio de imagens utilizamos algumas vezes
o formato binário. Então a gente acaba economizando a largura de banda e reduzindo a complexidade de integração. O WhatsApp pode ser utilizado em várias plataformas. Então, como não é necessário a instalação de um software para fazer a integração, apenas é necessário que o software desenvolvido pelo parceiro da Hikvision rode no sistema operacional, dentre eles ali as plataformas Windows, Linux e sistema operacional mobile. Para o processo de preparação, então precisamos definir um IP estático para o terminal, assinar o MLA dentro do TPP, baixar o manual do desenvolvedor, baixar uma ferramenta de teste HTTP. Durante esse treinamento vamos estar utilizando o Postman e verificar primeiro o manual do desenvolvedor, no caso a API, o documento de API, para saber como que faremos as requisições, ok? Então, durante esse treinamento, vou estar mostrando todo esse passo de preparação e também algumas requisições. O processo de introdução para vocês sobre a integração com o WhatsApp seria este. Obrigado por assistir.